E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo uma série de competições pelo mundo, né? Tem campeonato japonês, diversas ligas europeias, com destaque para a Bundesliga. E para assistir os jogos do campeonato alemão, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro fez uma boa partida ontem, venceu o Atlético por 2-0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro e conseguimos então inverter a vantagem aí no Campeonato Estadual. O jogo de volta é no próximo sábado, até derrota por 1 gol nos classifica para a decisão. Caso o Atlético vença por 2 ou mais gols de diferença, aí o time de São João del Rei que vai para a final. Mas acho que o melhor de tudo foi ver o Cruzeiro jogando uma boa partida, não sofrendo muito defensivamente, criando outras ocasiões além dos 2 gols marcados, e certamente pesou muito para isso o fato da gente ter conseguido marcar um gol logo no início, né? Naquela cobrança de falta do Eduardo Brock. Isso aí já deu uma encaminhada na partida, já mudou um pouquinho a postura do Atlético, que passaria a precisar se lançar um pouco mais pro ataque. Aí no comecinho do segundo tempo o Atlético até faz um gol, né, que foi muito bem anulado, o cara realmente estava impedido, e logo na sequência a gente marca o segundo gol através do Edu. Então certamente esses gols foram muito importantes para a questão anímica, né, para o psicológico mesmo do time, e o Cruzeiro teve uma atuação bem segura, tá? Eu realmente gostei da nossa partida. Agora é no sábado levar com toda a seriedade do mundo, porque o Atlético já provou que é um time forte, né, um time complicado de se enfrentar. Se a gente fizer um jogo como fez o de ontem, acredito que estaremos na decisão. O treinador Paulo Pessolano destacou a intensidade do Cruzeiro em campo e o fato da gente não ter passado sufoco contra um adversário muito bom e muito compacto, e que nós ainda precisamos melhorar muito com a bola, mas que isso virá com o tempo. E nós tivemos alguns momentos na partida em que parecia que se o jogador do Cruzeiro tivesse um passe um pouco mais rápido, uma virada de jogo, né, a gente conseguiria pegar a defesa dos caras abertas, porque a gente consegue de fato fazer uma transição, o Cruzeiro joga com a bola no pé, tentando criar ocasiões, mas muitas vezes parece que o jogador ainda toma a decisão errada, né? Parece que não está tão bem mecanizado, digamos assim, na cabeça do cara, o que é que ele tem que fazer para que a bola chegue ali no atleta livre. Hoje a gente pode dizer que o Cruzeiro tem uma cara de time titular, né? O Pessolano repetiu a escalação que a gente tinha utilizado contra o Tum Tum na Copa do Brasil, e dá para dizer que com esse time titular o Cruzeiro tem feito partidas boas de forma consistente, né? A gente não está tomando mais tantos gols, ainda que a defesa dê alguns sustos, e ofensivamente a gente sempre tem criado as nossas oportunidades, né? Ontem o Edu marcou um gol, poderia ter feito outros 2, né? Teve um lance no primeiro tempo ali que ele finalizou e o goleiro fez uma defesaça. No segundo tempo teve um lance que eu achei que ele enfeitou demais e acabou perdendo a chance. Mas não só o Edu, né? O Vagninho teve chance na cara do gol, o Canezinho teve batida da entrada da área. O Cruzeiro de fato fez um jogo correto, era aquilo que a gente esperava, né? De um time que enfrenta uma equipe do interior, que ainda que seja muito bem treinado e merece muitos elogios, o Cruzeiro tem a obrigação de se impor. Acho que vale elogiar individualmente a atuação do Fernando Canezinho, que foi uma contratação que eu achei desnecessária quando o Cruzeiro trouxe, até porque a gente já tinha vários outros jogadores para atuar no meio-campo, mas ele tem jogado muito bem e ganhou a titularidade, deixando Pedro Castro e Machado no banco. E hoje eu acho que é inquestionável que o Canezinho merece ser o titular aí nesse trio de meio-campo do Cruzeiro, né? A primeira partida que ele começou jogando foi o clássico contra o Atlético, que ele teve uma boa atuação, até jogando ao lado do Pedro Castro, né? Naquela ocasião ele não era ali o segundo volante, mas ontem mesmo o Canezinho, o João Paulo se movimentando bastante, aparecendo. O Canezinho participa do segundo gol, né? É ele que chuta, o goleiro dá rebote e o Edu confere. E para quem achou que seria uma contratação desnecessária, um jogador que seria até redundante no elenco, eu tenho muita alegria de estar aqui queimando a minha língua e dizer que o Canezinho está jogando muita bola, que continue assim durante toda a temporada. Eduardo Brock falou após a partida, relembrando que perseguia esse gol de falta desde a última temporada.
temporada. Na coletiva, o Pessolano lembrou que conta com o jogador, mas que todos têm que se adaptar à realidade econômica do clube. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha depois dessa fala do Pessolano, porque o Eduardo Brock foi um jogador que foi contratado ainda na gestão Sérgio, né? E se tem uma coisa que a gestão Sérgio fazia muito bem, é pagar salário muito alto para jogador que não vale tanto assim, né? A gente viu aí que tem gente deixando o Cruzeiro até hoje por causa disso. Mas fato é que o Eduardo Brock nesta temporada está jogando melhor, ainda acho que ele comete muitas falhas, todo jogo ele dá aí um vacilo ou outro, mas ontem, por exemplo, ele conseguiu limpar a cagada que fez. Agora vamos aguardar se as partes chegam a um acordo nessa parte financeira, né? Se o Eduardo Brock estende ou não o seu contrato. O vínculo dele termina agora no mês de maio. Acredito que a ideia do Cruzeiro seja dar um contrato para ele até o final do ano. Mais do que isso, eu já acho que seria um tanto quanto absurdo, né? E sobre o gol de falta, foi realmente um gol muito bonito, uma batida muito forte, né? O goleirão até tentou, mas não conseguiu desviar a bola da reta do gol. Ele toca na bola, mas foi uma porrada mesmo. Tomara que o Brock siga, né, acertando o gol nas cobranças de falta, que força todo mundo sabe que ele tem. Normalmente ele não vinha tendo muita precisão. Que acerte mais vezes e que seja mais seguro lá na defesa também. Outro zagueiro que virou notícia ontem foi pela possibilidade de deixar o clube. Segundo o portal UOL, o Sidney pode se transferir para o Goiás. O defensor não joga desde o dia 2 de fevereiro, quando sofreu uma lesão muscular, e em tese já está recuperado, mas não tem sido relacionado para os jogos. E se o Sidney não está indo para os jogos por uma questão contratual, porque o Cruzeiro não está querendo aproveitá-lo porque o salário dele é muito alto, acho que faz até mais sentido, né? Porque já tem aí tranquilamente umas 2 semanas que o departamento médico liberou o Sidney, ele está treinando com o grupo, mas ele nunca é relacionado para as partidas. E convenhamos que tecnicamente o Sidney já se provou na carreira ser um bom jogador. Hoje ele é um cara melhor do que o Oliveira e que o Eduardo Brock? Eu imagino que seja, mas eu acho que ninguém tem essa certeza, né? Porque o Sidney vinha de uma longa inatividade lá no Betis e aqui no Cruzeiro ele mal jogou, ele não jogou nem 2 partidas. Se a ideia da diretoria realmente é se livrar do jogador por causa do seu alto salário, da mesma forma que aconteceu com o Maicon, né? É um pouco frustrante porque no final da temporada passada todo mundo falou: o Cruzeiro vai ter na Série B uma zaga experiente com Maicon e Sidney. E agora os dois parecem estar prestes a deixar o clube. O Maicon já foi para o Santos, o Sidney agora pode ir para o Goiás, por causa da questão financeira, porque são jogadores que realmente não cabem na nossa realidade hoje. E se no caso do Maicon eu acho que valia muito a pena o Cruzeiro fazer um esforço financeiro, pela história dele no clube, pelo fato de não ser um atleta que tem um histórico de lesões, no caso do Sidney eu acho que se realmente tem esse interesse, essa proposta oficial do Goiás, eu não vou lamentar tanto assim a saída, tá? Porque eu realmente acho que o Maicon era um jogador mais confiável que o Sidney, principalmente pelo aspecto físico. O Sidney se machuca muito e não é de hoje. Desde a época lá da Europa, ele tá sempre tendo umas 2, 3 pausas por ano por causa de lesão muscular. Em sua coluna no portal Super Esportes, Jorge Nicola noticia que o Botafogo fez uma proposta de 1 milhão de euros ao Cruzeiro por 80% dos direitos econômicos do meia Daniel Júnior. O nosso clube tem 60% e os outros 40% são do Palmeiras. Como a gente tem 60% e a proposta é por 80%, fica nítido que o Cruzeiro não receberia todo esse montante aí desse 1 milhão de euros, né? Isso aí teria que ser negociado. Se a gente vende uma parte, fica com um pedaço do jogador. Se o Palmeiras vende a parte dele toda, fica com um pedaço. Enfim, nada disso foi muito esclarecido na matéria, tá? E até o Jorge Nicola fala sobre questão salarial do Daniel, né? Que ele ganhava 5 mil no Palmeiras, veio pro Cruzeiro ganhando 8 mil reais e agora vai passar a ganhar 15 mil porque atingiu algumas cláusulas que estavam estabelecidas no contrato. Eu acho que o Daniel Júnior ontem não entrou bem na partida e acho que ele não fez um bom jogo no sábado contra o Patrocinense, tá? O que não muda o fato de que é um jogador que já se mostrou extremamente promissor nessa temporada. Já fez 2 gols no Campeonato Mineiro, fez um clássico muito bom, partidas muito interessantes que ele entrou e conseguiu dar mais dinamismo ali pro meio, pro ataque do Cruzeiro. Ele pode jogar no meio campo, ele pode jogar nas pontas. Uma proposta de 1 milhão de euros para um jogador de 19 anos com o potencial que ele tem é uma coisa ridícula. E eu vou até resgatar uma coisa que eu falei quando o Cruzeiro vendeu recentemente o Thiago lá pro futebol da Bulgária, né?
Qual é a mensagem que você passa para o mercado quando vende um atacante por menos do que 1 milhão de euros? Um atacante que naquela ocasião, inclusive, estava começando a fazer gol, né? A mensagem é: oferece qualquer porcaria que o Cruzeiro vende. O Cruzeiro aceita qualquer merda que você oferecer. E é isso, cara. Essa proposta do Botafogo é ridícula, tá? Espero realmente que o Cruzeiro recuse e acho que o Daniel precisa valer. Nesse momento, ele já vale tranquilamente o triplo disso aí, tá? Tranquilamente. E ele pode valer muito mais que isso no futuro. Ah, Emerson, mas se entra aí, por exemplo, 3 milhões de reais no cofre do Cruzeiro, já é importante, já paga alguma dívida, já pode resolver aquele negócio lá com o Careca, com o Atlético Acreano, né, e tudo mais, aquela dívida já pode pagar uma folha salarial. Beleza, aí você vai precisar ir para o mercado buscar um outro jogador. Vocês acham que a gente vai conseguir achar um ponta que tenha qualidade, que tenha potencial, que além de tudo, né, a gente não precise pagar pela contratação e ainda tem um salário baixo como esse, de 15 mil reais? Não vai achar, gente. Quem precisa aprender a valorizar os jogadores que o Cruzeiro forma é o próprio Cruzeiro, tá? Se a gente não começar a vender melhor os atletas e começar a saber negociar no momento que o jogador saia, todo esse processo vai ficar comprometido, porque não adianta nada você usar o jogador, formar o atleta, o técnico dar oportunidade, saber o momento de colocar, se na hora de vender a diretoria aceita qualquer proposta. O jornalista Rodrigo Capello teve acesso ao contrato assinado por Ronaldo e pelo Cruzeiro em 18 de dezembro para a compra da SAF pelo Fenômeno. Na proposta fica claro que o Ronaldo tem obrigação de aportar apenas 50 milhões de reais e não há obrigatoriedade dos outros 350 milhões. Chama a atenção ainda que o Ronaldo pode obrigar o Cruzeiro a recomprar a SAF pelo mesmo valor que ele desembolsar caso a associação não reestruture suas dívidas. Eu vou deixar o link da matéria que foi feita pelo pessoal do Globo Esporte, lá pelo Rodrigo Capello, aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam conferir esse conteúdo na íntegra, tirar suas próprias conclusões e entender o que é que o Capello está falando. Você pode não gostar da figura, você pode não gostar da Globo, mas mentira o cara não está falando, e o que ele está expondo ali são os documentos que foram apresentados naquela proposta que foi assinada por Cruzeiro, por XP Investimentos e pelo Ronaldo, tá? Ah, mas agora tá tirado de contexto. Foi o documento que as partes assinaram, gente. Não tem mentira nisso. Após a divulgação dessa matéria, tanto a XP quanto o presidente Sérgio Santos Rodrigues divulgaram notas aí, afirmando que o que foi assinado naquele dia 18 para a proposta atual de compra do Cruzeiro tem muitos pontos que foram rediscutidos, que foram melhorados e que o Cruzeiro tem um pouco mais de segurança. Por esse documento que foi publicado aí, realmente a proposta do Ronaldo ela é muito vantajosa para ele, pouquíssimo vantajosa para o Cruzeiro. Isso é um fato, mas um negócio que eu estou pensando desde então. Hoje, a gente tem outra alternativa, a gente tem uma opção melhor que essa, e o fato da XP ter divulgado uma nota dizendo que o jornalista soltou essa informação agora para tumultuar o ambiente e a venda do clube, me remeteu aos tempos de Itair Machado, né? Porque é o Itair Machado que fazia isso. Tinha o documento, a prova assinada, ele falava que era mentira, que a mídia era clubista, que a federação era isso e tudo mais, tentava pôr a culpa nos outros. O que foi divulgado é um documento que as partes assinaram. E uma coisa que eu acho que todo cruzeirense deve ter aprendido nos últimos anos, ou eu pelo menos espero que tenha aprendido, né, é que toda vez que alguém vem com o papo de que temos uma cláusula de confidencialidade, significa que tem alguma cagada nessa história e não querem levar isso a público para a torcida ficar sabendo, tá? Ah, não, Emerson, mas é uma negociação, é uma compra e tudo mais, é comum que se tenha. Nós estamos falando de uma negociação de um clube de futebol. Tem sim que ter alguma transparência nesse processo, porque o torcedor é parte integrante dessa história. Até porque qual foi uma das primeiras ações que o Ronaldo fez e que todo mundo faz? Torcedor, ajude, torcedor, faça o seu sócio. E o torcedor está ajudando, então ele merece sim ter informação. Aí tem alguns boatos circulando essa história, né? Parece que a outra proposta que apareceu para o Cruzeiro foi inclusive do grupo que fez a compra do Vasco da Gama e de fato, pelas informações divulgadas até aqui, a proposta lá do tal do 777 era pior que a do Ronaldo ainda, tá? Os caras conseguiam fazer uma proposta pior que essa. Aí a gente vê como que a situação financeira do Cruzeiro ela é extremamente complicada, tá? Não é que a gente fala assim,
Não vamos vender para o Ronaldo que tem muita gente querendo. Não parece ser esse o cenário. E para mim não tem o menor problema no Ronaldo fazer a compra da SAF pelo Cruzeiro. Até pela figura pública que ele pode também ajudar na recuperação do nosso clube. Agora, isso não significa que o Ronaldo seja necessariamente um grande gestor. Me parece que a equipe dele até o momento está fazendo tudo certo. Mas essa proposta que foi assinada lá atrás por ele, pela XP e especialmente pelo Sérgio, né, que é a pessoa que assina em nome do Cruzeiro, é um contrato realmente horroroso para o Cruzeiro. E talvez tenham assinado esse contrato por aquela ânsia dita pelo próprio presidente Sérgio, né, de que o Cruzeiro seria a primeira SAF do Brasil. Nós vamos sair na frente e tudo mais. Ele falou isso aos quatro cantos. Adianta alguma coisa sair na frente e fazer cagada? Eu acho que não, tá? Porque esse contrato que está disponível até o momento, ele realmente não é bom para o Cruzeiro. Confiram lá todos os detalhes na matéria do Capello, porque é muita coisa para ficar falando. E fica muito mais fácil para você entender todos os pontos lendo alguém que entende muito mais de contrato e de finança de futebol do que eu, tá? Dá uma lida nesse material lá que realmente fica nítido que a proposta não é boa, mas o que é mais desesperador, cara, é que mesmo a proposta do Ronaldo sendo ruim, ainda parece ser o melhor caminho pra gente. Eu não enxergo outra saída. Até porque já tá mais do que provado que se o Ronaldo pega o boné, sai fora agora, o Cruzeiro volta a ficar na mão de Sérgio e do Conselho, primeiramente nós não temos a menor condição de arcar com as dívidas assumidas, né? O acordo com a Procuradoria já está há vários meses atrasado, já passou de 5 milhões. Vai voltar a atrasar o salário da galera. Então, assim, gente, o cenário ele é realmente desesperador pro lado do Cruzeiro, tá? O que eu espero é que o contrato efetivamente, que vai ser apresentado lá no dia 4, para que seja feita a votação dos conselheiros, incluindo as tocas da Raposa na SAF, eu espero que tudo isso, no final das contas, a redação final do contrato, ela assegure muito mais o Cruzeiro do que essa primeira proposta que apareceu. Então veremos nos próximos dias se as partes conseguem chegar a um consenso, né, para que realmente esse processo de compra da SAF do Cruzeiro seja concluído pelo Ronaldo, porque me parece que é o que dá para fazer no momento, tá? Não vejo o Cruzeiro conseguindo um investidor mais interessante. Acho que o grande problema do Cruzeiro hoje realmente é a questão da dívida, porque são dívidas que asfixiam o clube, né? E esse negócio de, mas o tal clube vai ter um investidor que vai injetar tantos milhões em contratação de jogador. Eu acho que a questão do Cruzeiro não é essa, tá? A questão do Cruzeiro realmente é sobrevivência, é a organização das próprias contas e uma gestão profissional responsável feita dentro da realidade do Cruzeiro, e me parece que isso o Ronaldo e a equipe dele estão dispostos e vão ter capacidade de fazer, tá? Seria muito bom se o Cruzeiro tivesse aqui os donos de um Manchester City da vida injetando 1 bilhão, ainda que tenha muitos problemas extra-campo, né? Vamos injetar 5 bilhões de reais, pagar todas as dívidas do Cruzeiro e montar um grande time. Mas essa nunca foi uma possibilidade. E a outra alternativa que apareceu além do Ronaldo parece que era muito pior, né? Financeiramente uma proposta muito pior e que não assumiria as dívidas que o clube já tem. E ainda tem a outra opção, que é a pior de todas, que é continuar na mão do conselho e dessa diretoria aí, que elege sempre pessoas do mesmo grupinho e pessoas que fizeram o Cruzeiro chegar onde está, né? O Cruzeiro não acabou, só Deus sabe como. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!